Os funerais sempre foram eventos importantes na história da humanidade, representando uma forma de homenagear e despedir-se dos entes queridos. Alguns funerais, no entanto, marcaram a história pela sua magnitude e impacto emocional, tornando-se eventos assistidos por milhões de pessoas em todo o mundo. Neste vídeo, vamos explorar os funerais mais assistidos da história. Você está no canal Desvendando a Internet e vamos começar com número 10. Eva Perón. Aproximadamente 2 milhões de pessoas. Eva Perón foi primeira-dama da Argentina durante o primeiro mandato do presidente Juan Domingo Perón. Reverenciada na Argentina, tornou-se um mito da história da política mundial. Depois de descobrir ser portadora de uma grave doença, Evita se recolheu para tratamento, mas não resistiu a um câncer de útero, falecendo no dia 26 de julho de 1952, com apenas 33 anos de idade. Seu corpo foi embalsamado e durante os 13 dias seguintes, foi velado por 2 milhões de admiradores, que fizeram filas além das 30 quadras do Ministério do Trabalho. Em frente à fachada do prédio se acumulou mais de 18 mil coroas de flores. Número 9. Kim Jong-il. 3 milhões de pessoas. Kim Jong-il foi o líder supremo da Coreia do Norte de 1994 até sua morte em 2011. Ele sucedeu seu pai, Kim Il-sung, que foi o fundador do país, e governou com mão de ferro, mantendo um regime altamente autoritário e isolado do resto do mundo. O funeral de Kim Jong-il, ex-líder supremo da Coreia do Norte, foi realizado em 28 de dezembro de 2011 em Pyongyang, capital do país. Kim Jong-il faleceu em 17 de dezembro de 2011, aos 69 anos, devido a um ataque cardíaco. O funeral foi um evento altamente coreografado e altamente simbólico, com milhões de norte-coreanos participando para prestar suas homenagens a Kim Jong-il. O corpo de Kim Jong-il foi colocado em um caixão de vidro em um salão de luto, rodeado por bandeiras e flores. A morte de Kim Jong-il causou comoção nacional. Cerca de 3 milhões de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre, liderado por seu filho e sucessor Kim Jong. Número 8. Ayrton Senna. Mais de 3 milhões e 500 mil pessoas. Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Nascido em São Paulo em 21 de março de 1960, Senna começou sua carreira no kart ainda jovem e rapidamente subiu nas fileiras do automobilismo. O campeão brasileiro da Fórmula 1 morreu em 1º de maio de 1994, após um acidente na pista durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália. Maior esportista brasileiro da época, sua morte foi considerada tragédia nacional e o governo declarou 3 dias de luto. Seu funeral foi transmitido ao vivo pela televisão enquanto cerca de 3 milhões e meio de fãs fizeram uma linha nas ruas de São Paulo na mais ampla cerimônia de luto dos tempos modernos. Número 7. Kulthum. 4 milhões de pessoas. Uma das mais relevantes cantoras do Egito, Kulthum também foi estrela de cinema com fama internacional entre as décadas de 1910 e 1970, conhecida como Estrela do Oriente. Em fevereiro de 1975, ela morreu aos 76 anos e seu funeral foi tratado como evento nacional, em que mais de 4 milhões de egípcios tomaram as ruas para assistir ao seu cortejo fúnebre. Este foi o evento mais agitado do país desde a morte do presidente Gamal Nasser, em 1970. Número 6. Papa João Paulo II. 4 milhões e 500 mil pessoas. O Papa João Paulo II, o pontífice mais pop da história, acabou se tornando uma das principais figuras do século XX. Sua postura frente à Guerra Fria e suas reformas na Igreja Católica fizeram com que o pontífice ganhasse muita popularidade entre os adeptos da maior religião do planeta Terra. Após sua morte, em abril de 2005, católicos do mundo todo peregrinaram até o Vaticano para consolar o bispo de Roma. O funeral de João Paulo II foi realizado no Vaticano e ficou notório por conta da cobertura televisiva intensa. Mais de 4 milhões de pessoas estavam nas ruas de Roma para homenagear Karol Wojtyła, mas este é sem dúvida um dos funerais mais assistidos de todos os tempos. Fontes afirmam que cerca de 2 bilhões de pessoas assistiram à transmissão do funeral de João Paulo II em 2005. Número 5. Gamal Abdel Nasser. 5 milhões de pessoas.
Gamal Abdel Nasser Hussein foi um oficial militar e político egípcio que serviu como segundo presidente do Egito de 1954 até sua morte em 1970. Nasser liderou a Revolução Egípcia de 1952 e introduziu o FAR, alcançando a reforma agrária no ano seguinte. Após o anúncio da morte de Nasser no Egito, o mundo árabe entrou em estado de pânico. No dia 1º de outubro de 1970, Cairo foi tomada pela multidão que queria prestar suas últimas homenagens ao maior líder árabe da época e pelo menos 5 milhões de cidadãos egípcios acompanharam seu cortejo, de mais de 10 quilômetros. Número 4. Hugo Chávez. Aproximadamente 7 milhões de pessoas presentes. Hugo Chávez foi um político e militar venezuelano que serviu como presidente da Venezuela de 1999 até sua morte em 2013. Ele foi uma figura altamente polarizadora, amplamente elogiado por suas políticas de inclusão social e luta contra a pobreza e desigualdade, mas criticado por suas políticas autoritárias e repressivas. O funeral de Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela, foi realizado em 8 de março de 2013, em Caracas. Ele faleceu no dia 5 de março, aos 58 anos, devido a complicações de um câncer que ele havia lutado por 2 anos. O funeral foi um evento muito comovente, com a presença de líderes políticos e personalidades de todo o mundo. Milhões de venezuelanos saíram às ruas para prestar suas homenagens a Chávez, cujo corpo foi exibido em um caixão de vidro na Academia Militar de Caracas. Número 3. Ayatollah Khomeini. Aproximadamente 10 milhões de pessoas. O famoso Ayatollah iraniano foi um líder muçulmano xiita que fundou a República Islâmica do Irã após um processo revolucionário iniciado em 1979. Em 1989, o líder sofreu 5 ataques cardíacos em 10 dias, sendo que o último resultou em sua morte. Seu enterro foi acompanhado por 1/6 da população do país, que seguiu caminhando pelos 32 quilômetros de cortejo até o cemitério Bechet Azara de Teherã, onde Khomeini foi enterrado. Apesar da dimensão da reação popular, as agências de mídia ocidentais reportaram a presença de apenas 2 milhões de iranianos no sepultamento. Número 2. Conjevaram Anadurai. Aproximadamente 15 milhões de pessoas. Conjevaram Nataraj Anadurai, ou apenas Ana, irmão mais velho, foi um importante político indiano, ministro-chefe do estado sul-indiano de Tamil Nadu nos anos 1960. Devido a um câncer causado pelo tabaco que mascava, morreu em 3 de fevereiro de 1969 e seu enterro entrou para o Guinness Book, mais conhecido como Livro dos Recordes, da época por ter o maior número de espectadores já registrado, 15 milhões de pessoas. Foi enterrado no norte de Marina Beach, local hoje conhecido como Anna Memorial. Número 1. Papa Shenouda III. Aproximadamente 20 milhões de pessoas. Shenouda III de Alexandria foi o Papa de número 117 da Igreja Ortodoxa, patriarca da sede São Marcos. Morreu em 2012, ou 1728 segundo o calendário copta, por complicações pulmonares, na residência oficial do episcopado. Na primeira noite do ocorrido, mais de 1 milhão de seguidores tentaram visitar o corpo na Catedral de São Marcos, gerando grande engarrafamento na cidade do Cairo. Nos momentos seguintes, a Catedral Copta foi ocupada por uma multidão que, ao todo, somou mais de 20 milhões de fiéis, reunidos na praça da Catedral para prestar homenagens. Uma fila quilométrica foi feita para ver pela última vez o rosto do Papa. Cada um desses funerais reflete a importância do indivíduo para a história de seu país e do mundo, além de demonstrar a capacidade de unir e mobilizar multidões em torno de um sentimento de respeito e admiração. É interessante notar que muitos dos funerais mais assistidos pessoalmente ocorreram em países onde a população é muito grande, o que ajudou a aumentar o público presente. Além disso, muitos desses funerais foram realizados em um momento de grande comoção nacional e internacional, o que fez com que milhões de pessoas se mobilizassem para participar. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os nossos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!